Abra comigo Mateus 24. No versículo 36 ao 44. O sermão continua a exortação à vigilância. Exortar à vigilância, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isto estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra, ninguém prega ela se não for pela direção e a orientação do teu Espírito. Eu sou dependente de ti em todos os momentos, Pai, e nesta noite inspira na tua palavra o que temos que falar, para a glória e honra do seu nome. E a tua palavra prosperará agora para onde for enviada, em cada coração, em cada mente agora. Eu proíbo agora toda a retaliação de Satanás, toda obra contrária, toda obra do inferno contra as nossas vidas. E o Senhor quebre agora, Senhor, liberando os teus santos anjos ao redor deste templo, jogando luz e fogo nas trevas, e o nome do Senhor será glorificado. E em mais um culto neste lugar. A igreja diz aleluia e amém. As palmas para o Senhor poder sentar, queridos. No versículo 36, uma palavra até o 44, nos dá uma advertência da volta de Jesus. A Bíblia nos mostra, no versículo 36, porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Jesus, mas unicamente meu Pai. Agora nós sabemos que Jesus já sabe, né? Porque Ele está no trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Mas quando estava aqui ainda, nos revela que unicamente o meu Pai que estás nos céus saberá o dia e a hora da volta do nosso Senhor. E versículo 37, como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Jesus nos dá uma dica, Ele nos traz uma revelação, que como foi nos dias de Noé, que pegou muita gente de surpresa, assim será a sua vinda sobre a face do céu, sobre a terra. Estará Jesus, não pisará mais nesta terra, mas virá na glória com seus anjos, e trocará, ali os anjos tocará a sétima trombeta, e o Senhor virá para arrebatamento da igreja. Se você acredita no arrebatamento da igreja, diga glória a Deus bem alto. Glória a Deus! As palmas para o Senhor. Volte comigo em Gênesis capítulo 7. Ele falou como foi nos dias de Noé. Se você não sabe a história de Noé, então nós temos que entender a história de Noé. A Bíblia nos revela no último versículo, no capítulo 7. E os que entraram foram macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, o Senhor a fechou por fora. A Bíblia nos revela que quando Deus dá uma ordem, que aparentemente ao homem era absurda, de um homem trabalhar para fazer uma arca 100 anos, junto com a sua família, ele e mais 7 pessoas, você pode imaginar, este homem é um louco, é um fanático, é um maluco,
E a Bíblia nos fala que Noé, quando começa a fazer a arca do Senhor, havia muitas pessoas que passavam por ele, não oferecia para ajudar, não oferecia para entender o propósito da arca. Eu imagino, e posso trazer interpretações bíblicas, que eles começaram a zombar de Noé. Noé é um fanático, é um louco, é um crente. Sabe aqueles crentes loucos, rapaz? Só fica dando glória a Deus e falando que Jesus vai voltar, que Deus é isso e aquilo. E começaram a zombar dele. Ele e a sua família construíram 100 anos a arca do Senhor. A Bíblia nos mostra que fizeram ali de uma madeira e betumaram por dentro, por fora, fizeram um trabalho bem feito. E quando Noé terminou esta arca, imagino que muitas pessoas falaram: esse homem é louco. E Noé começou a pregar para as pessoas, e começou a dizer a elas que a chuva viria, e que acabaria com a boa parte, quase toda a parte da terra. E as pessoas não acreditaram na palavra de Noé, como muitos não acreditam em nossa palavra em relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia nos fala que quando ele termina a arca, a Bíblia nos mostra que Deus dá uma ordem para ele, dos animais puros e os animais impuros. A Bíblia nos revela no capítulo 7 em diante aqui, e ali foram 7 em 7 puros, e 2 em 2 impuros animais, os casais, colocados dentro da arca. E agora Deus dá uma ordem, aos meus olhos foi difícil demais de Noé cumprir, de fechar. Agora o Senhor fecha a porta pelo lado de fora da arca. A Bíblia nos mostra e revela que este homem está agora dentro de uma arca com todos os tipos de animais. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga assim: pássaros e animais. Eu comecei a imaginar a arca do Senhor, aproximadamente 145 metros de comprimento, da esta igreja mais 25 metros atrás de comprimento. Do começo dessa igreja até o final dela são 120 metros, mais 25 metros para trás, 145 metros era o tamanho da arca. Diga, era grande. A largura da arca aqui dá 11 metros e o quebradinho, quase 12. A largura da arca era quase o dobro disso aqui, em torno de 23 a 24 metros a largura da arca. Diga, era grande a arca. A altura aqui, vamos botar, aqui deu 6 metros de altura, a arca deu 13 metros de altura, o dobro da altura que aqui está. Você começa a imaginar isto, o tamanho desta arca, mais 25 metros para trás, mais o dobro para cima e o dobro de largura. Foi o que Deus mandou este homem fazer por 100 anos, e ele obedece à ordem do Espírito de Deus. A Bíblia nos fala, imagino eu fazendo interpretações bíblicas, imagino que Noé pregou o primeiro dia e passaram rindo dele. Cadê Noé? Olha o sol como é que está forte, não tem uma nuvem no céu, não tem chuva, não tem nada. Você está louco, Noé? E Noé continuou pregando: entre na arca, ainda há lugar aqui. E não deram crédito a ele. A Bíblia nos revela que passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto dia e zombaram dele. Até Noé ficou assim: aí, Senhor, agora já está no quinto dia, e cadê que esta porta vai fechar por lá de fora, que é o Senhor que vai fechar? E cadê a chuva que não tem, Senhor? E passou o sexto dia, e quando bateu o sétimo dia, Deus fecha esta porta por lado de fora, porque a porta que Deus fecha, ninguém mais abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas quando Ele fecha, ninguém abre. E Ele fecha por lado de fora a arca com as suas mãos. Eu não sei como, Deus foi lá e colocou as mãos e fechou. Eu não sei como foi, não quero saber teólogo como é que era, mas a Bíblia diz que Ele fechou pelo lado de fora a arca. Diga aleluia. E a Bíblia relata que depois do sétimo dia começou a chover 40 dias e 40 noites torrencialmente, fortemente. As pessoas foram avisadas, mas não acreditaram. Hoje as pessoas estão sendo avisadas, estão brincando com o Evangelho. A palavra tem sido pregada na íntegra, os profetas estão avisando, estão pregando, e as pessoas não estão nem aí. Mas diga para quem está ao teu lado: eu e você não seremos pegos de surpresa, porque estamos esperando que Jesus de Nazaré virá para arrebatar a sua igreja. Eu creio. Diga aleluia. Dê as palmas para Ele.
Voltando para o texto agora, o próprio Jesus relatando em Mateus 24. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, Jesus está advertindo, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está dizendo para ele, será a minha vinda. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio, as pessoas estavam comendo, fazendo festas, bebendo, elas casavam, elas se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Você vê como é que Jesus revela em Mateus 24, Novo Testamento, e Jesus revela no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 7. Jesus está dizendo a palavra dele no capítulo 7 e no Mateus 24. Jesus está referindo o Antigo Testamento com a simbologia do Novo Testamento. Está dizendo, olha, fiquem atentos como foi no dia de Noé, será assim a minha vinda. A Bíblia nos revela então que as pessoas não o perceberam. Aqui está o ponto-chave. Muitas pessoas, irmãos e irmãs que estão aqui, elas estão cegas. Não estão percebendo o que está acontecendo nas nações. Não estão percebendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Jesus disse, quando Israel estiver cercado por trincheiras, a nossa redenção estará próxima. A vossa redenção estará próxima. A Bíblia nos revela agora que as pessoas estavam preocupadas em casar e dar em casamento, em festas, em comidas e outros tipos de coisas, e as pessoas estavam divertindo e não estavam preocupando com o que Noé pregou para elas. Elas ficaram surdos para o homem chamado Noé, o homem que andava com Deus. Olha, irmãos, a Bíblia fala que Noé andava com Deus e achou justo diante de uma geração corrupta, e salvou ele, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. 8 pessoas ao todo, no meio de milhares que morreram no dia do dilúvio. Imagino 40 dias e 40 Teoflotone, não sei, teve uma época que choveu aqui, eu acho que um dia, uma noite, acabou o Teoflotone, 2002, se não me falha a memória, passou o rio, levou quase casa de geladeira e fogão, levou armário de irmão, de irmã, de crente, não crente, de feiticeiro, de não feiticeiro, etc., de ímpio, de crente, e foi um arraso. Naquela época foi bom que não teve carnaval. A única coisa que foi boa naquela época é que não teve carnaval. Mas a destruição as pessoas tiveram percas. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos revela que o dilúvio veio para sacudir as nações. O dilúvio veio para o despertar do homem para Deus. Deus estava, no capítulo 6 de Gênesis, Deus estava enojado da face do homem. Deus estava enojado da criação que ele fez. Deus se irritou com o homem que ele fez. Ele falou, eu não criei o homem para ser assim. Eu não criei o homem para querer ter sexo com anjos. Eu não criei o homem para pensar em coisas erradas. Eu criei o homem para me adorar e me glorificar. As palmas para ele. Deus não criou eu e você para adorar o mundo, mas para adorar a Deus. E quando você adora o mundo, Deus trata com você. Quando você adora pessoas, Deus trata com você. Você tem que adorar a Deus. Deus é o único que tem que ser adorado, irmãos. Verdadeiramente adorado. Nós temos que quebrar o espírito de idolatria por homem, mas temos que adorar a Deus. É Deus que supre todas as nossas necessidades. É o Senhor que sabe que um fio de cabelo da nossa cabeça, Ele sabe contar cada fio de cabelo que nós temos na cabeça. Diga aleluia. E a Bíblia está dizendo então que não o perceberam. As pessoas estavam muito no material e esqueceram o espiritual. Elas ficaram cegas. Elas ficaram atraídas por Satanás e as coisas do mundo, as coisas materiais, e elas ficaram iludidas com aquilo e não perceberam o dia do dilúvio. Mas a Bíblia fala que Noé estava dentro da arca. A arca representa o lugar da proteção de Deus para você. A igreja tipifica hoje a arca de Noé. A igreja
tipifica nós aqui como servos do Senhor, e aqui nós estaremos seguros do que aquelas águas que vão passar lá fora. É aqui dentro que nós estamos salvos, é aqui dentro, na pessoa de Jesus de Nazaré, que recebemos a libertação verdadeira, a cura verdadeira da alma e do corpo físico. É o Deus que sara, é o Deus que renova, e é o Deus que nos restaura. Diga aleluia! Preste atenção numa coisa que eu vou dizer a você hoje. Todas as coisas Deus revela aos seus servos profetas antes de acontecer. Amós 3,7 fala que Deus não deixa de revelar suas coisas aos seus servos profetas antes que aconteça. Deus tem revelado a nós o que está por vir. O mundo não acabará mais em água, mas acabará em fogo. Preste atenção nisso. O mundo não vai acabar mais em água, em enchentes, mas vai acabar com fogo, em fogo. Nós temos que tomar muita cautela sobre isso. Como está a nossa alma? Pergunta para o seu irmão, como é que está a sua alma? Está preparado para o dia que o Senhor te chamar? Será que nós estamos preparados para o dia que o Senhor chamar o meu nome, o seu nome? Estaremos prontos para estar com Ele? Esta é a pergunta e esta é a profecia desta noite para o teu coração. Como está a sua alma? Pergunte para o irmão, como está a sua alma? Temos que estar preparados, porque a morte nos pega de surpresa. O arrebatamento pegará muitos de surpresa, porque no abrir e piscar de olhos, Jesus arrebatará a sua igreja. Diga aleluia. E assim falou o Senhor no versículo 39, e não perceberam. Estavam preocupados com festas, com as coisas do mundo, com seus negócios, e esqueceram que Noé disse que viria o dilúvio. E eles não entraram na arca. Tinha o tempo de 7 dias para entrar na arca e não entraram. No 7º dia Deus fechou pelo lado de fora. E quando Deus fechou, imagino eu que muitos bateram na porta. Noé, deixa de brincadeira, abre a porta, é o 8º dia, abre aí. Noé falou, eu não posso abrir, porque quem fechou foi Deus. Quando Deus fecha alguma coisa, não tem homem para abrir mais. Quando Deus dá o aviso, Ele dá uma vez só. Ele não precisa falar 1 milhão de vezes. Uma vez Deus falando, Ele cumprirá. Escute bem, quando Deus disse para Moisés uma vez, que o Senhor falou, pegue a vara, pegue o cajado e fira a rocha, porque brotarei água para vós. Moisés pegou o cajado e feriu a rocha, e bateu na rocha como o Senhor orientou, e saiu água para o povo e para ele, ficou todo feliz. Diga aleluia. Mas a segunda vez o Senhor disse para ele, falai a rocha. Moisés pegou a mesma vara e bateu 2 vezes na rocha. Povo rebelde, vou trazer água para vocês. E bateu na rocha 2 vezes e saiu a água. Deus não falou mais nada com Moisés. Ele disse uma vez. A segunda que ele falou não foi para ferir. Ele falou, falai a rocha, porque a minha palavra que eu determino acontece. E Moisés feriu a rocha 2ª vez. Agora o Senhor falou, por causa disto não entrará na terra prometida de Canaã. Aí você pode perguntar, mas Deus foi injusto com Moisés? Irmão, Deus é justo. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Deus não falha, Deus é santo, Deus é soberano. Escute bem. E agora Moisés olhou para Deus e falou, Senhor, tipo assim, eu não vou entrar na terra de Canaã. Não, você vai só enxergar ela, para você ver que eu sou Deus, que eu falo e cumpro. Está lá a terra, está vendo Canaã? Sim, Senhor, mas neste monte certamente morrerás. E Moisés morreu, sem ter entrado na terra prometida. Mas enxergou e viu, oh, que terra bonita. É verdade que o Senhor prometeu, Deus é santo, Deus, mas eu não vou entrar, porque eu desobedeci a Deus. Uma vez o Senhor falando, abra os seus 2 ouvidos e não brinque com Ele. Uma vez o Senhor falando comigo, eu tenho que estar atento à sua voz, porque Ele muitas vezes não falará 2ª vez mais. Muitas pessoas estão esperando a 2ª chance do Senhor, a 3ª chance do Senhor. Pode ser que nunca mais tenha a chance novamente. O Espírito de Deus anuncia quando chega, mas não anuncia quando sai de alguém. Tome muito cuidado com isso. O Senhor anuncia no dia de Pentecostes, receberam a unção, mas Ele não avisa o dia que Ele pode retirar de alguém.
Isto é muito sério. A igreja de Cristo na face da terra, todos os homens e mulheres estão correndo o risco de perder o Senhor. Sim, verdade. Porque o pior teste de todos não é o teste do deserto, não é o teste da aprovação, não é o teste daquilo, não é o teste do coração. O pior teste que Deus faz comigo e com você é quando Deus nos exalta. Sacode o irmãozinho e fala assim: quando Deus começa a te levantar, este é o perigo. Quando estamos por baixo, irmão, estamos por baixo, achamos que não somos nada, o Senhor opera. Mas difícil quando Deus coloca ministros lá em cima. Aí é fácil a queda, porque muitos se envaidecem. Lúcifer se envaideceu. Deus o colocou como chefe dos louvores no trono. Mas ele achou que era melhor do que Deus, porque Deus deu a oportunidade de ser um ministro de louvores. E ele percebeu que quando Deus estava com ele, mas não percebeu quando Deus saiu dele, que Deus deu um chutão nele, ele caiu e arrastou 1/3 de anjo com ele e virou demônios. Não chama mais Lúcifer, não chama mais anjo de luz, mas chama demônios. E sobrou 2/3 de anjo para nós que servimos o Deus Todo-Poderoso. Diga: maior está conosco do que estão com eles. Diga: aleluia! Dê as palmas para o Senhor. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está dando uma dica para mim e para você, como é que vai ser o negócio. Será que nós estamos dormindo? Acorda tu que dormes, a Bíblia diz. Desperta-te tu que dormes. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Jesus está sendo muito bonzinho, 50%, porque na minha cabeça nem 5% que salva, só uns 5%, 95% vai para o inferno. Imagino posso eu pensar. Desculpe meu pensamento, mas eu penso assim. Porque existem 3 tipos de peneira, presta atenção nisso. A primeira é o mundão que está lá fora. Se não se arrepender, caminho de inferno. A Bíblia diz, não sou eu, Jesus fala. A segunda peneira é aquele que aceita Jesus, vem para a igreja e continua com a vida errada. Não quer consertar. Está ouvindo todo dia a mensagem e não conserta a vida. E tem a terceira peneira, que vai ser, da peneira das peneiras vai sobrar o remanescente, que somos nós. As palmas para o Senhor. Quando o camarada vai pegar o café, antigamente usava aquela, hoje tem equipamento, mas antigamente era peneira. Ficava só o café bom, as palhas, como é que é? Os bons caíam no saco, né? É assim? E a sujeira sobrava, jogava fora, sim ou não? Não era assim? Então só peneirava, só escapava o que era bom, os ruins, jogaram fora, com pedra e tudo, sim ou não? Assim está sendo o reino de Deus com as pessoas. Deus está observando, não que Deus jogue as pessoas fora, não quero dizer isso, que Deus ama a todos, mas Deus quer que o homem se arrependa e não pratique mais do que praticava. Se não houver arrependimento sincero e verdadeiro, não se salva pela Bíblia Sagrada. Irmãos, a palavra é dura, você pode sair sapateando, xingando, brigando, mas Deus mandou falar para vocês nesta noite. Tem que ser assim para o reino de Deus. Não pode ser levado à igreja do Senhor, as obras do Senhor com molecagem. A obra do Senhor é coisa séria, é coisa honesta. E quando fazemos, Deus honra e a alma se rende para Ele. Diga glória! As palmas para Ele. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Uma palavra de advertência para a igreja de Jesus. E outra coisa, meu irmão, que tenho a dizer a você, sinto muito, lamentavelmente, mas tenho que dizer para você, a salvação fala para o irmão, é individual. Eu não posso salvar os meus irmãos. Eu não posso salvar minha mãe. Eu não posso salvar você, irmã. Eu tenho que preocupar comigo. A salvação, ela é individual.
Você tem que prestar conta dos seus atos, não dos outros. Eu estou vendo muita gente preocupada. Olha, eu estou preocupado com a vida do irmão, ele tem que converter, mas a vida dela ou dele está toda errada. A obrigação minha é pregar o evangelho, e eu tenho que me consertar com Deus, porque Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou do Senhor. A minha obrigação do líder é fazer com que as pessoas espelhem nele, assim como nós espelhamos em Cristo. Mas temos falhas e defeitos, mas nós temos que corrigir nossas falhas todo dia, em arrependimento de pecados, todos os dias. Jesus disse: se não se arrepender, não tem como ser salvo. Se não transformar como aquela criancinha, não poderá entrar no reino de Deus. Se nós não tivermos um coração puro no Senhor, não tem como se salvar. A Bíblia fala, Jesus revela que 50% vão se salvar e outros 50% vão se perder. Ele diz ainda: vigiai, porque vocês não vão saber a hora em que há de vir o vosso Senhor. Então temos que estar preparados toda hora. Ele diz ainda: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a vigília da noite em que havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada pelo ladrão. Ele está dizendo: por isso estáis vós apercebidos, atentos também, porque o Filho do Homem, Jesus, há de vir a hora em que vocês não vão pensar, vocês não estarão pensando. Eclesiastes capítulo 7:2 fala: é melhor ir à casa onde tem luto do que a casa onde tem banquete, porque no luto o vivo aplica o coração. É melhor na casa do luto, que ali você faz uma reflexão da sua vida, você que está vivo. Aquele que já foi, mas os que estão vivos falam: olha, amanhã eu vou estar no mesmo lugar dele ou dela. Preste atenção, Jesus está dizendo para nós ficarmos atentos, que os sinais estão se cumprindo. Preste atenção que eu vou dizer a você aqui, rapidamente, para você entender. Com essa guerra da Ucrânia e a Rússia, está chegando-se a Rússia no Irã agora. Preste atenção nisso. Parceria. O objetivo agora não é a Ásia ali, é Israel. Quando se levantar contra Israel e tentar acabar com Israel, Jesus disse: quando estiver cercado por trincheira, a nossa redenção estará próxima. Quando nós começarmos a perceber a parceria do Irã com a Rússia e começar a preparar para atacar Israel, pode ter certeza, Jesus estará às portas. Eu não sei dia, eu não sei hora, nem eu, nem vocês, mas Jesus disse na sua palavra: quando Israel estiver cercado por trincheiras, estará próximo a vossa redenção. Jesus estará mais perto de nós do que nós imaginamos. As palmas para Ele. Eu vi a notícia esses dias que está se convertendo muito o povo judeu. Muitas pessoas que são judeus estão convertendo ao Senhor. O povo escolhido de Deus está se convertendo. Irmãos, o evangelho está sendo pregado. Tem americanos trabalhando de graça, 15 dias de graça para o povo judeu, porque lá o americano acredita que a bênção de um judeu, ela se transfere para quem faz, para quem serve a ele. E essas pessoas que estão ali fazendo isso, estão pregando o evangelho para os judeus, e muitos estão convertendo ao Senhor. Diga aleluia. Pela rede social, muitos estão assistindo os programas, principalmente os programas americanos, muitos estão convertendo. Fiquei sabendo, um pastor pregou esses dias e falou que muitos povo judeu estão convertendo pela internet e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Jesus está às portas. O povo de Deus está... agora aquele povo que achou que Jesus era apenas um profeta qualquer, estão aceitando Ele como Senhor e Salvador das suas almas. Eu quero dizer para você que Jesus está às portas. Eu não sei o dia e nem sei a hora, porque Deus não dá permissão para sabermos, mas os sinais estão se cumprindo da volta de Jesus na terra. A minha pergunta para você: nós estamos preparados? Porque há uma mentalidade de que a igreja é somente lugar de abençoar as pessoas. Ei, nós temos que entender, a igreja é lugar para as pessoas se salvarem no Senhor. Estamos aqui para entregar nossa vida para Ele, as demais coisas Ele faz o que quer de nós. Diga aleluia. Muitas pessoas vêm para a igreja por campanhas para ser liberta, para ser curada, para receber bênçãos materiais. Ei, eu sei que Deus pode fazer tudo isso, mas o primeiro lugar da sua alma, salvação.
Olha para quem está assim: como está a sua alma? Pastor, eu matei mais de 50 anos atrás, não interessa, sua vida hoje, arrependeu, Deus te salva. Muitas pessoas falam: mas Deus não é justo? A pessoa pode pagar o preço na terra, mas é salva. Nós temos que entender, irmãos, que o nosso passado, quando aceitamos Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não interessa o que fizemos de errado no passado, não interessa o que fizemos de errado no passado, Ele nos purifica com o seu sangue, quando verdadeiramente nos entregamos para Ele. As palmas para o Senhor, diga glória. Pessoas já falaram para mim assim: tem negócio de crente, o cara matou 50, levanta a mão, já é salvo. Que negócio? Irmão, você vai discutir com Deus? Se uma vez o homem verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, ele pode pagar na terra o que ele fez, mas lá no céu o seu nome é limpo. O camarada era ladrão de banco, arrependeu verdadeiramente, porque tem uns que fingem. Deus apaga os seus pecados e joga no mar do esquecimento todos os seus pecados. As palmas para Ele. Para o mundo eu era o Rogerão. Rogerão, vamos tomar um gole? Um dia eu falei assim: eu não sou mais Rogerão, eu sou servo do Deus Altíssimo. Aquele Rogerão que você conheceu, você nunca mais o conhece, porque ele morreu. Jesus nunca mais lembra dele, mas lembra do Rogério agora, lavado e remido pelo seu sangue. Diga aleluia! Dê as palmas para ele. Eu lembro que quando eu converti, a primeira semana eu fui para um bar chamado Zeppelin. Não sei se vocês lembram ali, perto da rodoviária. Ali eu ficava doido, bebia tudo. E ali na época eu converti, fui para o bar, depois de uns 4, 5 dias de convertido, fui para o bar, sentei na mesa e falei: agora eu vou mostrar que eu sou crente. Desce aí, garçom. Ele falou assim: vai descer uma aí? Eu falei: não, suco de laranja. Pô, rapaz, está enferrujado, o que houve? Não, suco de laranja, não bebo mais. Como é que está doente? Eu falei: não, suco de laranja. Aí quando serviu, aqueles meus amigos que se diziam amigos e amigas, começaram a me rodear: e aí, vamos tomar uma caninha hoje? Não, estou tomando só um suco, já eu não bebo mais. Eu comecei a perceber que aquele não era mais o meu lugar. Você está entendendo como é que é? Foi tanta oferta para mim naquela noite, para eu tomar um copinho de cerveja ou de uísque, que eu falei: meu Deus do céu, vou ter que sair daqui correndo. Mas só que eu tinha certeza naquele que eu o entreguei a minha vida para Ele. Quando você converte de verdade, é diferente de quem converte de fachada. Porque uma vez converter de verdade, você tem o seu prazer em Deus, não nas coisas materiais mais, nele. Em primeiro lugar é Ele. E quando eu levantei minhas mãos para Ele, e eu aceitei de verdade. O problema é que tem muita gente escondendo atrás do evangelho, dizendo que é isso e aquilo, até pastor por aí. É isso, mas tudo fachada. Então eles vão prestar conta a Deus, não sou eu. Cada um prestará conta a Deus dos seus atos. Diga aleluia. Muita gente falta caráter, falta coisas para ser modificado. E é difícil, ó. Agora eu quero dizer para você nesta noite: o Senhor te ama. Não, você não falou, olha para o irmão, fala assim: o Senhor te ama. Por isso que Ele manda pregar esta palavra nesta noite para você. Como está a sua alma? Como está a sua vida? Você percebeu que a hora que é ministério só de cura agora é mais de salvação? Você percebeu que a hora que o Senhor nos leva só em mensagem para salvar pessoas em lugar de curar e libertá-las? Como Deus é tremendo, que a sua palavra já liberta, a sua palavra cura, a sua palavra abre portas. Nós não corremos atrás das bênçãos, mas corremos atrás do abençoador. Não corremos atrás da cura, corremos atrás do curador. Não corremos atrás de libertação, mas do libertador. Não corremos atrás de salvação, corremos atrás do Salvador. E quando você corre atrás de Jesus, dá tudo certo na sua vida. Sabe que tem muitas coisas na vida da gente que não dá certo, porque a gente não está na posição que Jesus nos chamou? Tem muitas coisas na minha vida que não deu certo, que Deus não permitiu, porque Ele tinha outro projeto comigo. O projeto que Deus tem na tua vida, irmão, tem muitas coisas que Ele vai fechar a porta para você, para abrir a porta de Jesus para você. Tem muita coisa na sua vida, você não fica chateado, não, porque Deus vai permitir fechar mesmo, para você ficar no caminho dEle, só no caminho dEle e mais nada. Mas tem uns não, que Deus vai deixar outras coisas, vai deixar o seu coração ir para onde quiser. Mas tem outros que Deus vai chamar especificamente para estar ali,
para a missão dele. Diga aleluia. Jesus disse: vocês têm que ter muita cautela, porque o Filho do Homem vai vir na hora que muitos não estão pensando. Aleluia. Glória a Deus. Aí chega no dia de um feriado, aí ninguém está nem aí para a igreja, Jesus volta. E se estamos aqui, recebemos, vai ser muito melhor aqui do que fora, sim ou não? É lógico que ser salvo, ser arrebatado com ele, vai ser arrebatado em qualquer lugar. Mas eu falo assim, mas dentro da casa do Senhor será uma maravilha. Diga glória. Agora a Bíblia nos relata e nos mostra sobre o dilúvio. O mundo não acabará mais em águas, querido, mas acabará em fogo. Marque isso, não mais em água. Jesus prometeu que dilúvio não aconteceria mais para matar as pessoas, para acabar com o mundo com água, mas será com fogo. Marque o dia e a hora disso, e nós temos que estar preparados nossa alma, porque a hora que o Senhor nos chamar, eis-me aqui, Senhor, aqui está o teu servo. E aí nós teremos vestidos todos de branco para a glória de Deus, aleluia. Iremos para um lugar que as ruas são de ouro e as calçadas são de pedras preciosas. A Bíblia relata que o lugar para onde nós iremos, diga assim, eu profetizo, nós vamos estar lá, face a face com Jesus. Não terá mais dor, não terá mais sofrimento, não terá mais angústia, não terá mais dívidas, não terá mais conta para se preocupar, não terá mais carro para vender. Você não vai precisar, porque o Senhor estará com ele para sempre, em fartura com ele. No resplendor da sua glória, não vai precisar mais de sol, porque ele é o sol da justiça para todos que nele crê. A sua aparência será agora como um leão da tribo de Judá. A sua aparência e seus olhos serão como chama de fogo. Terá vestido uma veste salpicada com sangue, a veste branca salpicada com sangue, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. As palmas para ele, diga aleluia. Seus pés latão reluzente, como saiu da fornalha de fogo. Jesus de Nazaré voltará. Preste atenção nisso, irmãos. Isto é mais real do que nós todos aqui. Voltará. Sim, pastor, pode dizer. Sim. Sim. Abra comigo, irmão. 2 Pedro 3, 6 e 7. Pode ler, pastor? Pode ler para nós. 3, 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Fogo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar de pé? Vamos orar?